Então, boa tarde a todos. Quero primeiro cumprimentar todos os presentes, fundamentalmente do lado do Atlântico, nós estamos aqui na Europa. Quero apresentar também a professora Fernanda Cipriano, que é professora da Universidade Nova de Lisboa, que com muita experiência de parte de investigação e orientação de doutoramentos, hoje vai-nos falar sobre o tema optimal portfólio Ford Alpha e peso geométrico estocástico volátil módulo. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço, antes de mais, gostaria, claro, de agradecer a minha presença aqui neste seminário, que é muito interessante, de facto, e agradecer também, sem dúvida, ao professor Rui Almeida pelo convite para apresentar este trabalho neste seminário. Então, este trabalho que eu vou apresentar é um trabalho de aplicação na matemática financeira. É um problema, portanto, pretendemos resolver um problema de otimização do portfólio para um modelo específico da matemática financeira. Este trabalho é um trabalho que foi publicado este ano e foi realizado em colaboração com um colega do meu departamento, o professor Nuno Martins, e na verdade resultou de facto um trabalho de uma tese de mestrado de um aluno, Diogo Pereira. Então, este de facto é o outline da minha apresentação. Eu vou introduzir o modelo que vou estudar e de seguida vamos formalizar o problema do controlo para determinar o portfólio ótimo. Começamos com, na matemática financeira, tipicamente o modelo mais conhecido é um modelo de Black-Scholes. No modelo Black-Scholes, o mercado é constituído por dois ativos ou dois produtos, um produto sem risco, que pode corresponder a um depósito bancário, cuja evolução do preço no tempo é dada por uma equação linear, e um produto de risco, um ativo de risco, também designado por stock, e a sua evolução no tempo, portanto, a evolução no tempo do preço do ativo com risco, é dado no modelo Black-Scholes por um movimento browniano geométrico, está bem? Portanto, quer dizer que este nu que temos aqui é uma constante e o sigma também não depende de t no modelo Black-Scholes, também é uma constante. Portanto, o sigma designa-se a volatilidade do ativo. O problema de controlo, o problema de otimização do portfólio para este modelo foi estudado por Merton. Portanto, na verdade, o trabalho de Merton é pioneiro. Foi ele que pensou pela primeira vez no problema de otimização de portfólio e, precisamente, ele obteve o portfólio ótimo, ou a estratégia ótima de investimento que maximiza a função de utilidade do investidor. E, na verdade, considerou várias funções de utilidade, considerou a maximização, por exemplo, da utilidade da riqueza final e com consumo ou sem consumo ao longo do tempo. Bom, ultimamente, neste modelo de Black-Scholes, como eu disse, a volatilidade é constante. O que acontece e o que se tem observado nos mercados, na realidade, é que a volatilidade não é constante no tempo. Na verdade, se for calculada a volatilidade implícita, é verificada que o gráfico da volatilidade implícita tem, digamos, uma forma de um smile. Inclusive, é conhecido na literatura como volatility smile.
quer dizer que não é constante, está bem? Tem uma curva e não é constante. Como é claro que, claro que para modelar na matemática financeira, para resolver o problema do portfólio ótimo e não só, toda a teoria do apressamento das opções estão baseadas, depende do modelo que descreve a evolução do ativo de risco. E, portanto, o modelo correto é fundamental em toda a matemática financeira. Portanto, apareceu o primeiro modelo de volatilidade não estocástica, na verdade, em 1988, pelo Scott. A seguir apareceram outros modelos, foram criados outros modelos de volatilidade estocástica, na verdade, para descrever de uma forma mais realista a evolução dos ativos no mercado financeiro. O modelo de volatilidade, nestes modelos, a volatilidade, o sigma t, é também dado como solução de uma equação diferencial estocástica. Um modelo mais conhecido, tá bem, mais usual, é o modelo de Aston. No modelo de Aston, a equação para a volatilidade está associada a um movimento browniano que pode ter uma correlação com o movimento browniano que descreve a evolução do ativo e, portanto, é compatível, de facto, digamos, com a forma da volatilidade implícita, digamos, com aquela forma do Smile. Por outro lado, o modelo de Aston é muito importante e de facto é o mais tradicional, porque ele é tratável do ponto de vista do apressamento. Tanto quando existem formas para o preço das opções para este modelo. Nos outros modelos é mais complicado e, portanto, não é fácil obter fórmulas para o preço das opções. E, nesse sentido, o modelo de Aston é um modelo francamente popular. Um dos problemas do modelo de Aston, não sei se conseguem ver bem aqui, na verdade está um pouco escondido, mas, na verdade, no modelo de Aston, é assumido uma condição que está aqui escondida, que é uma condição dos parâmetros, e esta condição dos parâmetros é designada por condição de Feller. Esta condição de Feller é importante para que a volatilidade seja estritamente positiva ao longo do tempo, mas acontece o seguinte, acontece que quando se estimam os parâmetros do modelo utilizando os dados do mercado, muitas vezes os parâmetros não satisfazem esta condição de Feller. Portanto, este é um problema que existe no modelo de Aston. E, portanto, para, digamos, superar esta dificuldade do modelo de Aston, Fonseca e Martin, em 2016, propuseram este novo modelo, designado por modelo alfa-geométrico, em que é um modelo de volatilidade estocástica, portanto, temos o preço do ativo com risco, descrito por esta equação. A volatilidade é o E elevado a Z de T, portanto, este é o processo ZT, é o processo que dá a volatilidade, e o ZT satisfaz esta equação diferencial estocástica. E, por construção, o ZT vai ser, a volatilidade, o E elevado a ZT, é sempre estritamente positivo, por construção. Está bem? Este modelo é um modelo interessante porque, do ponto de vista do apressamento, é possível determinar fórmulas para o preço das opções. Portanto, quer dizer que é um modelo tratável do ponto de vista do apressamento. Portanto, neste trabalho, nós estudamos o problema do portfólio, para o problema da otimização do portfólio para este modelo. É interessante que, se fizermos esta mudança de variável, portanto, o Z de t igual a 1 sobre alfa logaritmo de y de t,
também para esta relação de constantes, não é muito importante para já. Portanto, o processo de preço, o processo que dá a volatilidade, o Z de T, se fizermos esta mudança de variável, o Y de T é a solução desta equação diferencial estocástica linear. Portanto, isto aqui é importante porque o Y de T pode ser determinado explicitamente, o que permite determinar certas propriedades para o processo Z de T, para o processo da volatilidade. Está bem? Portanto, esta mudança de variáveis é importante. Bom, então, em que consiste o problema de otimização do portfólio? Portanto, nós temos um investidor que pretende constrói uma carteira, portanto, pretende investir de forma ótima, digamos assim, pretende construir uma carteira, o A de T representa o número de unidades que ele vai ter em carteira do ativo sem risco, e B de T, o número de unidades que vai ter em carteira do ativo com risco. Bom, ele vai admitir que este portfólio A de T, B de T, é autofinanciado. Isto significa que a variação, está bem? A variação da riqueza que é dado por é o valor do portfólio, este X de T, a variação ao longo do tempo, a variação só depende, tem a ver com a variação dos preços, não é? Portanto, fica igual ao A de T, vezes a variação do ativo sem risco, mais B de T, vezes a variação do ativo sem risco. Bom, evidentemente que se utilizarmos a expressão do B de T e a expressão do S de T, dada pelo modelo, e introduzirmos, ficamos com este diferencial para o processo de riqueza. Para formalizar o problema optimal, não, que nós temos que resolver, vamos introduzir também aquilo que nós designamos por uma estratégia de investimento, que é o valor da riqueza em cada instante de tempo que é investida no ativo, a percentagem da riqueza que é investida no ativo com risco. Portanto, se considerarmos esta função, φ de t, na verdade isto é um processo estocástico, este φ de t, e introduzirmos no processo de riqueza, tá bem? Podemos escrever o diferencial do processo de riqueza desta forma. Tá bem? Bom, então nós ficamos com a evolução do xt, que é dada por esta expressão, e ainda com a evolução do z de t. Portanto, na verdade, o processo de riqueza xt vai depender do z de t, mas não depende diretamente do s de t. Bom, o φ de t, na verdade, vai ser considerado como um controlo ótimo para a evolução do processo de riqueza. Então, para cada t, nós vamos procurar um processo estocástico, φ de t, que vai maximizar, tá bem, a função de utilidade. E a nossa função de utilidade, já vamos ver qual é. Portanto, o que nós pretendemos é maximizar esta função, tá bem, em que o φ varia digamos, no conjunto de controle, este é o conjunto dos controlos admissíveis, e pretendemos maximizar esta função, que é a utilidade da riqueza final. O t é um instante futuro, e pretendemos maximizar esta função. A função de utilidade que estamos a utilizar é da forma x elevado a gama sobre gama, tá bem? No fundo é a função mais fácil de utilizar neste contexto, como nós vamos ver, porque permite depois utilizar uma espécie de separação de variáveis. Ao resolver o problema, quando vamos resolver este problema, portanto, nós vamos considerar esta função, esta expressão, como uma função das condições iniciais, nós designamos por função valor, e vamos utilizar o método da programação dinâmica para determinar, digamos, para resolver este problema de controle.
O método da programação dinâmica, no fundo, consiste em resolver a equação de Hamilton-Jacob-Bellman. Tá bem? Portanto, consiste em resolver esta equação com derivadas parciais, com uma condição final, e esta equação é uma equação não linear. Portanto, quando vamos calcular o supremo em A, ou seja, o ponto A onde esta função digamos, vai atingir o máximo, e o A fica calculado em função da solução, do W, e depois substituímos o A nesta expressão. Portanto, ficamos com uma equação não linear. Muito bem. Portanto, para resolver esta equação não linear, na verdade, é fácil de verificar que se nós tivermos se nós tivermos esta função aqui em baixo, esta função valor, como o nosso x é solução de uma equação linear, e o x pequenino é condição linear, na verdade o xt vai ser dado por uma exponencial que vai ser multiplicada pelo x. E, portanto, vê-se desta expressão que, de facto, o v vai ser da forma x vezes qualquer coisa. Portanto, portanto, é de esperar, está bem, que o nosso w se possa escrever desta forma, que o x saia, digamos, saia para fora, que se possa separar. No fundo, podemos separar a variável de x das outras duas variáveis. Portanto, escrevendo o w desta forma, está bem? E utilizando esta mudança de variáveis, está bem? Para esta função g, em que esta constante eta que aparece aqui em cima é uma constante específica, está bem? Portanto, este método foi utilizado, de facto, neste artigo já, em 2001, está bem? E utilizando esta mudança de variáveis, o que se verifica é que a equação da Hamilton-Jacobi Bellman fica uma equação linearizada, portanto, lineariza a nossa equação. E portanto, a nossa função, portanto, a ideia é que, resolvendo a equação da Hamilton-Jacobi, portanto, que passa pela resolução desta equação linear, portanto, primeiro determinamos G, a partir de G determinamos a solução da equação da Hamilton-Jacobi e utilizando a equação, provando, digamos, certas propriedades que nos garantam que a solução da equação da Hamilton-Jacobi é a função valor, então através da solução da equação, através da função valor, nós conseguimos determinar o valor conseguimos determinar a estratégia ótima de investimento. Bom, vamos ainda fazer mais, uma pequena mudança de variáveis, essencialmente, que não é assim muito importante, mas na verdade vamos fazer vamos trocar, digamos, a condição inicial com a condição final, ou seja, vamos fazer a mudança no tempo. Portanto, tínhamos um problema, uma equação com derivadas parciais com uma condição final, e com esta mudança no tempo vamos transformar no problema com condições iniciais. Portanto, o nosso objetivo, na verdade, é resolver esta equação. Portanto, isto é uma equação, de facto, é uma equação linear, mas não é assim tão simples de determinar uma solução para esta equação. Na matemática financeira, tipicamente, portanto, precisam de valores, digamos assim. Portanto, é preciso ver quais são os valores desta função f, quais são os valores que ela toma, ou pelo menos aproximar numericamente a solução. Portanto, esta equação com derivadas parciais tem uma condição inicial e mesmo que queiramos resolver numericamente, utilizando, por exemplo, o método de diferenças finitas, precisamos de condições de fronteira.
adequadas para esta equação. E não é fácil descobrir qual é o comportamento assintótico da solução f no infinito, para podermos pôr condições de fronteira satisfatórias para podermos resolver esta equação numericamente utilizando um método tradicional, um método de análise numérica usual. Portanto, o que nós vamos fazer, na verdade, eu vou passar um bocadinho para a frente, está bem? Aqui nesta parte, só para explicar qual é a estratégia para resolver, aquela equação não linear. Portanto, vamos utilizar a fórmula de Feynman-Kac, ou seja, a solução da nossa equação vai ser representada através de um funcional sobre um processo estocástico, vai ser definida como uma média do funcional sobre um processo estocástico. O t e o z, que são as variáveis da nossa função, vão ser as condições iniciais do processo. Está bem? Portanto, esta é a nossa estratégia para resolver aquela equação. Bom, então, para resolver esta equação, está bem? Nós vamos escrever a solução desta forma e, na verdade, nós precisamos de um processo adequado para podermos aplicar a fórmula de Feynman-Kac. Está bem? E porquê? Eu posso dizer o seguinte, reparem, que é importante, eu vou voltar um pouco para trás, só para explicar o seguinte. Esta é uma equação não linear, bem? Já é uma equação não linear, portanto, nós podemos de imediato utilizar a fórmula de Feynman-Kac, de facto, mas o que acontece é que o operador diferencial que define esta equação, tá bem? Vai ser, digamos, formalmente, iria ser o gerador infinitesimal de um processo estocástico, solução de uma equação diferencial estocástica, que, à partida, nós não temos garantia que a solução exista. Daí nós querermos modificar, de certa forma, ou seja, procurar um processo estocástico cujo gerador seja dado por esta expressão, através de uma equação diferencial estocástica em que seja possível provar a existência e unicidade da solução. Portanto, daqui este trabalho, está bem? Portanto, o que é que nós, porque reparem, esta equação, na verdade, é uma equação não linear, as equações resultantes são equações não lineares e não é muito fácil provar a existência de solução para estas equações estocásticas. Ora bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos recorrer ao processo da volatilidade. Portanto, o processo de volatilidade existe, portanto, na verdade foi provado pelo Martini e Fonseca, mas também através daquela mudança de variáveis que vimos, pode-se fazer uma mudança de variáveis para a solução de uma equação linear, resolver a equação linear e voltar. Está bem? Portanto, este processo está bem definido. E, portanto, o que nós vamos fazer é o seguinte. Portanto, nós vamos modificar, está bem? O que nós vamos fazer é modificar este movimento browniano, vamos fazer uma translação deste movimento browniano, está bem? De forma que, ao fazer uma translação deste movimento browniano, ficamos com uma nova equação diferencial estocástica para o z de t, está bem? Portanto, só vamos substituir, vamos fazer uma translação do browniano, portanto, ficamos com uma nova equação diferencial e o gerador infinitesimal da solução dessa equação diferencial vai corresponder ao operador que aparece na equação com derivadas parciais. Está bem? Portanto, esse vai ser o truque. Como é que fazemos isso? Portanto, vamos introduzir este processo estocástico, o H de t, está bem? Que é dado desta forma. E ao introduzir este processo, H de t,
fazemos esta translação, está bem? Do nosso movimento browniano, portanto, definimos este processo W barra. Bom, o que nós sabemos é que portanto, e vamos aplicar o chamado teorema de Girsanov, está bem? O teorema de Girsanov diz-nos que, sob certas condições, quando fazemos sobre o processo H, ao fazermos uma translação do movimento browniano, tá bem? Obtemos um novo movimento browniano, não relativamente à medida de probabilidade que estamos a considerar, mas relativamente a uma nova medida de probabilidade Q, que vai ser absolutamente contínua relativamente à medida de probabilidade P, em que a densidade é dada por este processo estocástico no ponto T grande. Está bem? Portanto, o que diz, está aqui em baixo, afinal, portanto, quer dizer que este processo, ao fazer esta translação do movimento browniano, este processo W barra vai ser o novo movimento browniano para esta nova medida Q, definida através deste processo exponencial, desde que se satisfaça uma condição, está bem, que é designada por uma condição que é designada por condição de Novikov. Está bem? Portanto, se a condição de Novikov for satisfeita, está bem? Então, nós temos a garantia de que a translação do movimento browniano que estamos a efetuar, está bem? Portanto, este novo processo W barra vai ser um movimento browniano para a medida Q. Está bem? E, de facto, quando substituímos na equação que define o processo Z, quando substituímos o movimento browniano antigo, o W estrela, por este novo processo, tá bem? E fazemos as contas, nós recuperamos uma equação diferencial estocástica para o processo da volatilidade. Portanto, claro que tem solução, a solução é o processo de volatilidade, e o gerador infinitesimal deste processo de volatilidade é o operador diferencial que aparece na nossa equação com derivadas parciais. Está bem? Portanto, este processo de volatilidade é o bom processo para utilizar a fórmula de Feynman-Kac. Mas, cuidado que quando vamos escrever a fórmula de Feynman-Kac, a medida a utilizar não será mais a medida de probabilidade P, de base, mas será a medida de probabilidade Q. Está bem? Que é uma medida absolutamente contínua relativamente à medida P. Portanto, o que é possível provar, está bem, que a condição de Novikov é satisfeita, vai haver alguma restrição no parâmetro M. Bem? É a única restrição que vai existir, é esta, para que para que tenhamos a condição de Novikov. Então, finalmente, nós temos o nosso processo estocástico, que é a solução desta equação diferencial estocástica, cujo gerador infinitesimal também é este operador diferencial, e a nossa equação com derivadas parciais, a nossa equação linear, é dada por esta expressão, em que o operador diferencial aparece nesta posição. Está bem? Portanto, de imediato, nós podemos escrever a fórmula de Feynman-Kac para a solução da equação com derivadas parciais. Portanto, este f de tz, digamos assim, é um candidato. Está bem? É claro que é um candidato, porque para que f seja, ainda é preciso provar que o f satisfaz a nossa equação diferencial. Está bem? Mas este é um candidato, digamos, à solução da nossa equação com derivadas parciais. Bom, aqui, como eu disse, aqui a esperança, ou a média, é tomada relativamente à nova medida Q, e que se pode escrever
está bem? Como a medida Q tem uma densidade relativamente à medida P, portanto, quando aqui a esperança, quando não tem o índice, significa que nós estamos a integrar relativamente à medida de probabilidade P, de base, do princípio. Portanto, aqui o nosso F, está bem? Nós só temos que juntar, está bem? A esta função que estamos a integrar, a função densidade, está bem? E obtemos esta função que vamos integrar agora relativamente à medida P. Bom, esta expressão esta expressão vai dar uma solução da nossa equação com derivadas parciais. Portanto, na verdade, nós provamos este teorema, está bem? Que esta função f é uma solução clássica da equação com derivadas parciais. É fundamental, portanto, para podermos garantir que a solução da equação da Hamilton-Jacobi é a nossa função valor, é preciso provar aquilo que se designa por teorema da verificação. E no teorema da verificação, para poder aplicar, e o teorema da verificação consiste, uma das condições do teorema da verificação consiste em provar que a solução da equação da Hamilton-Jacobi é uma solução clássica. Então, para provar que a nossa solução, que o nosso f de tz é uma solução clássica da equação, bom, há aqui, na verdade, há bastante trabalho a fazer, porque o que é que nós temos que verificar? Essencialmente, temos que provar, está bem, que as derivadas na variável z, que a função tem derivadas na variável z de segunda ordem e que são contínuas. Bom, aqui, reparem, dentro do integral, nós temos aqui um integral, está bem? E a variável z, na verdade, é a condição inicial do nosso processo. Portanto, só para vermos bem o que é que acontece. Portanto, aqui nós temos, ainda temos, portanto, o que nós estamos a integrar, na verdade, é esta expressão, e temos que calcular, portanto, temos que verificar que esta função na variável z tem derivada de primeira ordem, de segunda ordem e que as derivadas são contínuas. Bom, basicamente consiste em provar que podemos trocar a derivada com o integral. Está bem? Ao derivar dentro do integral, bem, nós temos que derivar esta expressão, ou seja, temos que fazer a derivação do processo estocástico relativamente à condição inicial, porque o z é a condição inicial da solução da minha equação diferencial estocástica. Por outro lado, temos ainda, está bem, que derivar este termo, e neste termo vai aparecer o integral estocástico. Portanto, aqui não é nada trivial como é que vamos derivar mesmo o que está dentro, a função que está dentro do integral. Mas é possível provar que a derivada existe, está bem? E que tudo isto está bem definido e ainda podemos trocar a ordem de integração. No segundo passo, depois de provarmos que a nossa função tem regularidade na variável x, na variável z, está bem? Temos ainda que verificar que a função tem derivada na variável t e que satisfaz a equação diferencial. Bom, provar que a função tem derivada na variável t, está bem? Claro que aqui não vamos trocar a derivada com a esperança, porque o processo estocástico que está dentro, a função, o processo estocástico que está dentro do integral, portanto, a nossa função integranda,
não tem derivada na variável t. Porquê? Porque aparece aqui o integral estocástico e, como nós sabemos, as trajetórias as trajetórias do movimento browniano não são diferenciáveis no tempo em nenhum ponto. Portanto, não tem derivada na variável t. Mas, apesar de tudo, quando calculamos a média, depois de calcular a média, também esta função vai ter derivada na variável t. Portanto, como é que provamos então que tem derivada na variável t? Utiliza-se o que é típico portanto, neste domínio, quando se utiliza este tipo de análise, o que se faz é utilizar a propriedade, portanto, calcula-se a derivada diretamente, escreve-se a razão incremental, tá bem? E passa-se ao limite da razão incremental, tá bem? E o ingrediente fundamental, o ingrediente fundamental é a propriedade de Markov do processo. Ou seja, dito por outras palavras, é a propriedade do fluxo da solução da equação diferencial estocástica. Portanto, como satisfaz a propriedade do fluxo, é possível, na verdade, é possível calcular, fazer os cálculos e calcular essa derivada. Utilizamos basicamente a propriedade de fluxo e a fórmula de Itoh para a função f de tz com t fixo, ou seja, a fórmula de Itoh na variável z. E como nós já provamos que a função f é regular na variável z, tá bem? Portanto, podemos utilizar a fórmula de Itoh, e a fórmula de Itoh conjugada com a propriedade do fluxo permite passar ao limite na razão incremental e provar em simultâneo que a derivada no tempo existe e que a derivada no tempo satisfaz a equação com derivadas parciais. Está bem? Portanto, essa é, digamos assim, a estratégia para ver que o f satisfaz a equação com derivadas parciais. Portanto, utilizando toda esta estratégia, vou só um pouquinho para trás para vermos o teorema de verificação. Portanto, o teorema de verificação, que é preciso demonstrar para garantir que a nossa função valor, que a solução da equação da Hamilton-Jacobi, que o nosso W é a função valor, tá bem? E que o φ estrela dado por esta expressão, reparem que este φ estrela vem de onde? Vem do princípio, quando nós tínhamos aquela função supremo naquela variável A, quando calculamos o ponto onde o máximo é atingido, portanto, esse ponto vai ser função, tá bem? Pode ser calculado à custa da função f, tá bem? E esta função é obtida dessa maneira. Bom, este φ estrela vai ser introduzido na equação diferencial estocástica que dá do processo riqueza, tá bem? Vai ser introduzido aqui, onde nós tínhamos o nosso controle, e ainda é preciso provar que quando nós introduzimos esta função na nossa equação, tá bem? Aqui vai ter tz, é preciso que esta equação diferencial tenha solução, tá bem? Que ela tenha solução. E que, portanto, desta maneira, nós ficamos a saber que o φ que aparece nesta expressão, portanto, o φ, esta função de tz calculada sobre o processo de volatilidade, vai ser a estratégia ótima de investimento. Está bem? Portanto, essencialmente, nós, para podermos, neste teorema, o que é que nós temos que provar? Temos que provar que a nossa função f é uma função regular, é uma função clássica da equação com derivadas parciais, está bem? E isto nós já fizemos, está bem? Através da representação de forma, através da representação de Feynman-Cacq, e ainda é preciso provar, está bem? Que temos que este processo estocástico, a solução da equação da Hamilton-Jacobi, está bem? Sobre uma sequência de tempos de paragem, está bem?
e composta com o processo Z, com o processo da volatilidade, e com a solução desta equação diferencial estocástica, está bem? Definida para o Z estrela, é uniformemente integrável. Tá bem? É claro que há aqui vários cálculos a fazer, mas nada de extraordinário. Portanto, essencialmente, isto vem das propriedades que temos que provar para a função f. Tudo vem das propriedades da função f, e a função f, como está definida através daquela representação estocástica, nós conseguimos provar a integrabilidade uniforme a integrabilidade uniforme desta sucessão. Isto é uma sucessão de variáveis aleatórias, está bem? Portanto, conseguimos provar este teorema de verificação. Bom, então, quer dizer que até este momento nós resolvemos a nossa equação Hamilton-Jacobi, provamos o teorema de verificação que nos permite, vou avançar um pouco aqui para a frente, agora para outra coisa, só um momento. Portanto, o que nós fizemos foi, neste trabalho foi provar que aquela equação da Hamilton-Jacobi associada tem uma solução, através desta estratégia da forma de Feynman-Cake, e que satisfaz, e provamos no teorema da verificação, ou seja, a solução da Hamilton-Jacobi é a função valor, e que aquela função φ determinada daquela maneira é a estratégia ótima de investimento. Bom, mas este nosso método, digamos assim, de resolver a equação da Hamilton-Jacobi permite utilizar o método numérico para aproximação da solução da função valor, ou da solução da Hamilton-Jacobi. Primeiro começamos por aproximar o f, evidentemente, o que interessa é aproximar a função f. Como? Podemos utilizar o método numérico de Monte Carlo. Porquê? Porque o nosso f, a nossa função f de tz, que vai ser dada por esta expressão, está bem? Como é uma média, está bem? De um funcional do processo z de t, portanto, está, digamos assim, adequado à utilização, à implementação do método Monte Carlo para aproximar a solução. E, portanto, também desenvolvemos um método numérico, que consiste essencialmente no seguinte, vou voltar ainda para trás, portanto, vamos aproximar, na verdade, numericamente, o valor, o nosso f de tz, que é dado por esta expressão, e como é que vamos fazê-lo? Essencialmente, consideramos uma aproximação numérica da solução do Z, do processo de volatilidade, utilizando o método de Euler, tá bem? Trajetória a trajetória, fazemos uma aproximação pelo método de Euler do Z, tá bem? E depois de aproximar o Z pelo método de Euler, então utilizamos o método Monte Carlo, tá bem? Portanto, fazemos várias realizações do nosso processo e depois tomamos a média. Tá bem? Essencialmente é isso que vamos fazer. Portanto, cá está. Portanto, nós aproximamos, portanto, em vez de aproximar, a nossa, podemos trabalhar, aqui nós trabalhamos com a equação para o y, porque existe aquela relação, a mudança de variáveis entre o z e o y, o z é o processo de volatilidade, mas o y é uma solução de uma equação linear, e vamos aplicar o método Euler, está bem, a esta equação para o y, à equação do y, esta equação linear.
e depois simplesmente aproximamos, tanto como nós sabemos que o nosso y é igual ao z, como sabemos que o y é igual à exponencial ou e elevado ao αz, está bem? Portanto, podemos aplicar, portanto, pomos aqui o e elevado ao αz, está bem? Multiplicamos por 2 elevado a m menos 1 e dividimos por alfa e escrevemos este integral em termos do y, está bem? E depois fazemos a aproximação numérica do integral através do y que já foi calculado anteriormente. Está bem? Com esta estratégia, nós conseguimos, digamos, fazer realizações, conseguimos determinar realizações da função do processo estocástico que está dentro do integral e depois tomamos a média, como é usual no método Monte Carlo. E determinamos assim uma aproximação da função f, da solução da equação com derivadas parciais do f. Está bem? Portanto, este método, digamos, para estudar o erro, digamos, com esta estratégia, com este método numérico, nós fizemos o seguinte: consideramos o modelo de Aston, que é um modelo também de volatilidade estocástica, escrevemos a fórmula de Feynman-Kac para o modelo de Aston, aplicamos esta estratégia numérica ao modelo de Aston para determinar a solução aproximada, só que no modelo de Aston, para o modelo de Aston é conhecida a solução explícita e, portanto, utilizamos a solução explícita para estimar o erro. Está bem? Portanto, isto vai dar uma aproximação razoavelmente boa, vai dar um método numérico de ordem 1 da aproximação da solução da equação com derivadas parciais. Portanto, isto foi o que foi feito neste trabalho. Está bem? Portanto, aqui temos uma aproximação da nossa função valor. Portanto, não tenho os gráficos com a estimação do erro, mas este método numérico dá uma aproximação linear, digamos assim. Um método é um método de ordem 1. Relativamente, portanto, eu vou terminar já, na verdade, portanto, como referências, as referências fundamentais são estes trabalhos. Portanto, aqui neste trabalho de 2001 é importante, porque foi baseado neste trabalho que nós fizemos a mudança de variáveis que linearizou a nossa equação. Este trabalho é o trabalho em que é apresentado este modelo, o modelo de volatilidade, este modelo hipergeométrico, e é provado, de facto, que a solução existe. Está bem? Existem outros trabalhos posteriores onde são apresentadas fórmulas para os preços de opções europeias, também para opções de barreira, mas como o nosso trabalho não vai na direção do apressamento, mas esses trabalhos mostram que este modelo hipergeométrico é um modelo tratável do ponto de vista do apressamento. Portanto, neste trabalho, onde nós, na verdade, este trabalho foi publicado este ano, está bem? E, portanto, pode ser visto aqui tudo o que nós fizemos com mais detalhe. Pronto, e terminava então a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Fernanda. Já voltei. Muito obrigada pela atenção a todos. Muito obrigado. Penso que foi clara e interessante a sua apresentação. Espero que tenha motivado o interesse de todos os presentes. Não sei se alguém tem mais uma questão, comentário que queira fazer.
Desculpa, boa tarde. Boa tarde. Bom, tarde. a minha pergunta mais que não é curiosidade, porque na verdade eu não tenho visto muito esse modelo, eu tenho visto modelos estocásticos justamente, claro, usa a tecnologia da integralito, mas aí eu gostaria de saber se na situação real mesmo, que a gente pode ter como produto desse trabalho, né? Se bem é certo que a gente vê a evolução dos preços, evolução ah, como vai a otimizar a minha riqueza, dado que realmente na bolsa de ações tem muita flutuação do valor, né? Eu entendo que tem um risco, mas tem sido usado nisso nos bancos, nos centros, ou como tem uma aplicação prática, porque na verdade eu trabalho também com mecânica, com física quântica, eu gosto muito disso do método que você usa o momento bromiano, tudo mais. Eu gostaria de ver se na prática tem alguma utilidade, né? Por exemplo, eu sei que nas empresas petroleiras elas fazem evolução do preço, né? Usando essa tecnologia estocástica. Eu não sei que predição podem fazer com isso. Claro que no modelo de Black-Scholes, tá bem? No modelo Black-Scholes é o modelo em que assume que a volatilidade é constante, que não corresponde à realidade dos mercados, mas continua a ser, ou tem sido, digamos assim, o modelo mais utilizado por ser um modelo em que tudo é calculável. Portanto, os preços das opções, das várias opções europeias, de barreira, todos esses preços de opções são calculáveis e estão postos no mercado. Portanto, é possível investir. Portanto, se eu quiser ir hoje ao banco e calcular e comprar uma opção europeia, eu sei qual é o valor. Portanto, e na matemática financeira é assim que a coisa se põe. Portanto, se nós tivermos um modelo fantástico, mas se eu quiser comprar, investir num determinado produto e não soubermos calcular o preço de uma forma simples, portanto, não é um modelo que se possa depois utilizar na prática. Estes modelos de volatilidade estocástica já estão a ser utilizados, porque, na verdade, descrevem muito melhor a realidade do que o modelo de Black-Scholes. O modelo de Aston é o modelo mais utilizado porque, efetivamente, essencialmente por causa do preço, porque é fácil calcular o preço das opções, utilizando, apesar de ser um modelo em que a volatilidade é estocástica, portanto, não é constante, não só é constante, como não é constante, mas é dada por um processo estocástico, e esse modelo é utilizado porque os preços das opções podem ser determinados portanto, é um modelo que já se utiliza nos mercados. É claro que este modelo que nós estamos a apresentar, ele foi apresentado pela primeira vez em 2016 e não é de repente, não é, que os bancos e digamos assim, a indústria financeira vai implementar um modelo. Não é correr. Portanto, é preciso dar tempo, mas não tenho dúvidas que o futuro da matemática financeira vai passar por estes modelos de volatilidade estocástica que são muito mais realistas, mais complexos, evidentemente, do ponto de vista matemático, mas muito mais realistas. Eu não tenho dúvidas. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Se há mais alguma questão? Já agora, para completar, eu tenho um colega que é investidor somente na banca, ele costuma dizer que os processos estocásticos e, fundamentalmente, a equação de Black-Scholes costuma ganhar muito dinheiro através deste processo de volatilidade, porque de facto não é linear e tendo em conta outros processos de risco, ele consegue tirar bons investimentos através dos ativos financeiros. Pelo menos ele assim o diz. Se mais alguém quer pôr alguma questão? Posso pôr só uma questão pequena? Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo bem? Já agora boa tarde a todos. Eu fiquei só com aqui uma curiosidade. Relativamente à equação diferencial para F, será que Sim. conseguiram encontrar algumas condições de fronteira Não. com esse processo?
Não, Ainda não consegui. não conseguimos. Bom, quer dizer, na altura em que escrevemos o artigo, na verdade, não tínhamos noção nenhuma do tipo de condições de fronteira que se podiam utilizar. Neste momento tenho uma noção, de facto, porque tenho um aluno de doutoramento que está a trabalhar neste modelo em que, bom, está a tentar resolver o problema do portfólio com consumo. Portanto, o nosso problema do portfólio é um problema muito simples, não há consumo, estamos simplesmente a maximizar a utilidade final e, além disso, a função de utilidade é uma função muito simples que permite separar as variáveis e permite, digamos, é a situação mais simples, está bem? Portanto, adicionando consumo, portanto, tentando resolver um problema de otimização, não só otimizando a utilidade, digamos, a utilidade da riqueza final no fim do período de investimento, mas admitindo que nós podemos consumir, não é? E determinar o balanço ótimo entre o consumo ótimo e a otimização da riqueza final. E nesse sentido, eu posso dizer que a equação de Hamilton-Jacobi-Bellman não é uma equação linearizável, portanto ficamos com uma equação não linear para resolver, e nesse caso, claro que mesmo para provar a existência de solução da equação, é preciso escrever um espaço de funções adequado, e através desse espaço de funções adequado só é possível depois de perceber qual é o comportamento assintótico da solução. Portanto, neste momento, evidentemente, é claro que para resolver uma equação não linear, ao escrever o espaço de funções adequado, nós temos que ter uma noção do comportamento assintótico, ou seja, do valor da função na fronteira, essencialmente, que neste caso é o infinito, e, portanto, digamos que já tenho uma noção, sim, deste momento. Ok, parabéns pela apresentação, foi bastante interessante. Não tenho agora mais questões. Obrigada. Não sei se mais ninguém tem nenhuma questão. Quero agradecer mais uma vez e passar a palavra para a doutora Sandra. Obrigado. Ok, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, obrigada Fernanda, excelente palestra, o Matufu também que esteve aqui com a gente, e pela essa nossa, como eu disse no início, né, 20ª edição, Fernanda está convidada a seguir aí as nossas reuniões aqui às quintas-feiras, né, a cada 15 dias, né. Muito obrigada. E convidar seus colegas e indicar nomes e sugestões aqui no grupo, né? A gente é um grupo de EDP, de matemática aplicada, muito interessante, né? Trazer temas novos como esse, que para a gente, né? A maioria aqui, às vezes, vê pela primeira vez, ouvir falar e fica aqui conhecendo, interessante conhecer, a gente sabe coisas de análise numérica e ver aplicadas outros métodos, né? É muito bom isso. Então, quero agradecer você, Fernanda, e ao Matufu. Eu só queria dizer o seguinte, é um pouco ingrato talvez, porque essencialmente, digamos assim, a aplicação na matemática financeira, claro que utiliza as EDPs, mas utiliza as EDPs e também o cálculo estocástico, e de facto, quer dizer, ao longo dos tempos, digamos, tem havido, digamos assim, uma separação das águas entre o cálculo estocástico, ou a teoria das probabilidades, e as equações com derivadas parciais. Mas eu devo dizer que é muito interessante nós percebermos a potencialidade que tem a utilização do cálculo estocástico, mesmo para resolver equações com derivadas parciais. Neste exemplo da utilização, por exemplo, da fórmula de Feynman-Kacke, permite utilizar um método numérico diferente do método de análise numérica tradicional, baseado na simulação de Monte Carlo, para resolver uma equação com derivadas parciais. Existem, de facto, é possível também desenvolver este tipo de métodos para equações não lineares, e isto é extremamente importante na teoria das equações com derivadas parciais, porque para as equações não lineares, em dimensão muito grande, os métodos numéricos tradicionais, tanto o método das diferenças finitas como o método dos elementos finitos, não funcionam bem, como nós sabemos,
e estes métodos estatísticos, Sim. digamos, podem ter, de facto, podem ter uma resposta para certos problemas. Sim, a gente tem visto isso em EDP também, equações EDP estocásticas, né? Também. Não. A questão é, as equações de EDP são determinísticas, mas podem ser resolvidas numericamente por métodos estocásticos, por método estatístico, ou pelo método Monte Carlo, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, ou seja, é a utilização, digamos, de uma teoria probabilística, estocástica, ou estatística, se quisermos, para resolver equações determinísticas. Embora o método Monte Carlo não dê uma aproximação muito boa, como os métodos da análise numérica tradicionais, mas para equações lineares, é claro, mas mesmo para equações lineares é possível desenvolver estes métodos que se podem aplicar a dimensões muito grandes. E o método Monte Carlo, em dimensão grande, não tem problema, e os métodos na análise numérica tradicionais, em dimensões muito grandes, não funcionam. Para equações não lineares, então, não é um problema. E digamos que aqui, do meu ponto de vista, há digamos assim, toda uma temática que deve ser explorada e que tem vantagem tanto para um lado, tanto para utilizar as EDPs para resolver problemas, digamos, do foro estocástico, como utilizar, digamos, todo o background do foro estocástico para aplicar na teoria das EDPs. É um campo bacana, bem interessante. Vamos trazer pessoas aqui para falar disso, então, também. É interessante. Eu faço só o desafio à professora Fernanda para um dia destes nos falar sobre a mecânica dos fluidos. Sim. Sim, digamos que este é o primeiro trabalho, posso dizer que este é o primeiro trabalho que eu faço de aplicação na matemática financeira, e posso dizer que foi motivado pelo interesse dos alunos na matemática financeira e de facto, e a minha área é matemática financeira, desculpem, é análise estocástica, mas análise estocástica aplicada a equações dos fluidos, a equações Navier-Stokes, do Euler, a fluidos não newtonianos e a fluidos newtonianos, e é o que eu tenho feito, digamos assim, em toda a minha vida de ciência, basicamente tem sido, digamos, aplicar, digamos, métodos estocásticos em dinâmica de fluidos. Isto, para mim também, digamos que esta parte financeira, para mim, de certa forma, também digamos, é um domínio novo, interessante. É uma nova pesquisa. Mas a gente, aqui tem muita gente que trabalha com fluidos, certamente seria de grande interesse trazer a professora Fernanda aqui outra vez para falar de fluidos. Tenho todo o gosto. Tá Tenho todo o gosto. Muito obrigada. Muito obrigada. E nossa próxima reunião será dia 12, né? 16 de junho, é isso, Juan? Sim, é 16. 16 de junho, dia 16 de junho, já esqueci quem vai falar, mas o Juan em breve vai colocar aí para vocês as próximas pessoas que vão falar, tá certo? Muito obrigada, boa tarde, boa noite aí para o pessoal que está aí do outro lado, né, do Atlântico, já é bem noite, Exato. E bom descanso para todos. Exato. E é noite, aqui ainda é muito dia, aqui por acaso. Está no verão na Europa. É o verão. Aqui os dias agora são grandes e boas, agora estamos numa boa altura aqui. E a gente daqui a pouco está ficando escuro. 5h30 da tarde já está escuro. Já está escuro. Tá certo, gente. Boa tarde para todos. Tchau. Grande abraço, Obrigada, gente. boa tarde. Um grande abraço. Tchau, Marcelo.